Meus amigos e minhas amigas, com o cenário cripto desse jeito aqui, é bem provável que você esteja se sentindo assim, ou quem sabe quase assim. Mas eu gostaria aqui de trazer uma dica para você, ou um ensinamento, ou quem sabe uma luz. Como é que você deve navegar o mundo das altcoins daqui para frente, no decorrer desse bull market? Como é que as coisas ainda vão se desenrolar? Por isso, eu quero te apresentar o caminho para altcoin season. Como é que funciona isso aqui? Nós vamos entender cada etapa dessa e saber em que etapa nós estamos para então determinarmos até onde é que isso pode chegar. Pois muito bem, a primeira fase do processo para a chegada na altcoin season é o preço do Bitcoin explodir. Bom, isso aparentemente já está acontecendo nesse momento. O Bitcoin saiu lá dos 74 mil e já foi parar nos 104 mil, 30 mil de um pump bastante impulsivo aí para cima. Nós já comentamos aqui no vídeo passado que provavelmente vai ter um pullback aí, mas não é nada de se desesperar. Isto é normal. Mas vamos continuar. O Bitcoin precisa dar o seu pulo primeiro, e isso já está acontecendo. Após o Bitcoin dar esse pulo de preço, esse ganho de preço bastante significativo, as pessoas começam a vender parte dos seus Bitcoins e entrar nas criptos mais consolidadas. E dentre todas as altcoins, qual que é a mais consolidada no momento? O Ethereum. Por mais que você não goste, por mais que você ache que o Ethereum morreu, o Ethereum já morreu mais de 1000 vezes na história, mas continua sendo a segunda maior criptomoeda, continua sendo a que tem o maior quantidade de dólares presa no seu protocolo, portanto, continua sim relevante, gostando você ou não, ok? E quando você olha e vê que o Ethereum, enquanto o Bitcoin sobe 1,6, o Ethereum sobe 10, é algo para você levar em consideração, que o Ethereum não morreu. Há poucos dias ele estava em 1.500, já está em 2.300. Então, vai devagar aí com o Ethereum, porque ele ainda vai mostrar para você que ele continua o rei das altcoins, ok? Então, quando você vê isso aqui acontecer, já é o primeiro sinal aí que nós estamos entrando aqui na fase número 2, quando o Ethereum começa o quê? A performar melhor que o Bitcoin. E é exatamente isso que nós estamos começando a observar. Então, na minha opinião, qualquer pullback que nós tivermos, tanto no Bitcoin, quanto no Ethereum, quanto em qualquer dessas outras altcoins consolidadas, que nós vamos comentar aqui, por exemplo, Solana, Avax, Cardano, Sui, é momento de compra. Momento de compra. Se você quer surfar aí uma possível alta até o final desse bull market. Estou dizendo que falta muito tempo ainda de bull market, tá? Falta pouquíssimo tempo, nós já estamos do meio para o fim. E essa fase final é a fase mais explosiva dele, onde você precisa literalmente estar grudado na tela, acompanhando
o desenvolver todos os dias, porque na hora que o mercado resolver reverter, você simplesmente pode ficar para trás. Surfou a onda da alta e vai surfar a onda da baixa, coisa que não é nada inteligente de se fazer. Então você já sabe que essa onda final é a onda mais explosiva e ela vai acontecer rápido e também vai voltar a cair rápido. Então fica ligado aí. Então já sabemos aqui que nós provavelmente já estamos entrando aqui na fase número 2. E esse período é o período que o Ethereum começa a se valorizar mais do que o Bitcoin, o que nós já estamos começando a observar. Após a fase número 2, vem a fase número 3, que é o quê? Quando as outras altcoins, agora você já tira o Ethereum da sua vista, tirou o Bitcoin da sua vista, agora você foca nas altcoins consolidadas, como essas que nós já citamos, Solana, Sui, Avax, Cardano, entre uma série de outras, Chainlink e por aí vai. Essas que você já conhece, já sabe para que elas vieram, a função delas, todo esse meio campo aí que você já está cansado de saber. É o momento dessas brilhar. Depois que o Bitcoin já brilhou o suficiente, atraindo muitas pessoas para dentro do mercado cripto, depois que o Ethereum já teve a sua grande valorização de forma explosiva também, não estou falando que ele vai parar de subir, nem o Bitcoin vai parar de subir, eles continuarão subindo, só que não mais no passo que subiram até então. Então o Bitcoin sobe primeiro de forma explosiva, depois ele começa subindo mais devagar. O Ethereum sobe bastante de forma explosiva, depois ele começa subindo mais devagar. Quando isso acontece, aí é o momento dessas outras altcoins brilharem, é onde elas vão ter a sua explosão de valorização também. E só depois que essas altcoins maiores se valorizarem o suficiente, é que aquela altcoinzinha geminha que você provavelmente comprou aí, com a propaganda que vai fazer 1000 vezes, 10.000 vezes, talvez faça, quem sou eu para dizer que não? É somente nesse momento que ela terá a real oportunidade de brilhar, depois que todas as outras já se valorizaram. Esse é o processo de rotação do dinheiro. O investidor entra lá no Bitcoin, multiplica lá sua grana 10 vezes, 5 vezes, dependendo do momento que ele comprou. Aí ele já se sente rico, se sente satisfeito, ganha bastante dinheiro. Vou arriscar um pouco mais agora. Aí ele pega parte daquele dinheiro dele e vai e entra no Ethereum, que é a segunda maior, porque ele é um investidor que pé no chão, então ele não vai colocar muita grana em algo que é apenas uma promessa, então ele vai primeiro na mais consolidada das altcoins, o Ethereum. Aí ele vai, todo esse pensamento é generalizado na maioria dos investidores, aí o Ethereum explode. Aí ele faz a mesma coisa, tira parte do dinheiro que ele ganhou lá no Ethereum e começa a despejar nas altcoins mais consolidadas, ou seja, cada vez que ele vai descendo essa escada aqui, ele vai aumentando o seu risco. Você vai concordar comigo. O mais seguro é o Bitcoin, depois vem o Ethereum, depois vem as outras altcoins mais consolidadas e, por último, e mais arriscado, é as pequeninas, tá bom? Então, beleza. Aí ele tira lá parte do seu lucro que ele obteve lá com o Ethereum e começa a despejar lá nas altcoins mais consolidadas, fazendo com que elas alcancem também a sua grande valorização.
E veja que cada vez que vai descendo a escada, menor é o market cap das altcoins. Então, abaixo do Bitcoin tem o Ethereum, abaixo do Ethereum tem todas essas outras altcoins que nós citamos aqui como exemplo, e por último as microcoins, né, com micro market cap. Ou seja, quanto menor for o market cap, quanto menor for o tamanho da criptomoeda, mais explosivo é o seu impulso. Então você precisa ter isso em mente para você poder entender como é que o fluxo do dinheiro no mundo cripto funciona. Ele sai lá do Bitcoin para o Ethereum, do Ethereum para as outras altcoins mais consolidadas e por fim é que vai lá para as geminhas. Aí então o ciclo se fecha e nós iniciamos daí o bear market. Isso também é notável no gráfico, o que nós vamos ver agora. Se você observa aqui, ó, esse aqui é o gráfico da dominância do Bitcoin. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer o quanto que o Bitcoin leva precedente sobre as outras altcoins. Se a dominância está subindo, significa que o Bitcoin está se valorizando mais do que as altcoins. E é isso aqui que você consegue notar o que está acontecendo, pelo menos nos últimos 2 dias. Esperamos que continue assim, porque é exatamente isso que nós queremos que aconteça para que as altcoins comecem a brilhar. Aqui está a linha de tendência de alta, da dominância. E o que é que aconteceu nos últimos 2 dias? Dando zoom aqui para você. Ela começou a perder a sua linha de tendência, o que é excelente para as altcoins. É isso que precisa acontecer. As altcoins precisam ter o que agora? Se valorizar mais do que o Bitcoin, porque a dominância do Bitcoin está caindo. E quanto mais ela cai, mais as altcoins sobem. Isso é dominância, não é o preço, é dominância. Mais uma vez, mostra que a dominância significa se o Bitcoin está se valorizando mais ou menos em relação às altcoins. E agora ele está se valorizando menos do que as altcoins. E isso precisa continuar. Reflete no gráfico das altcoins, que é exatamente esse aqui. Nos últimos 2 dias, olha o que aconteceu. Enquanto a dominância cai, as altcoins sobem. Entendeu a correlação? Então, este gráfico continuando caindo, que é a previsão que continue, uma vez que ele começa assim esse impulso, que foi um impulso aqui de queda, diferente daqui, ó, velas mais ou menos do mesmo tamanho, aqui não. Aqui a coisa está querendo cair com vontade. E a mesma coisa aqui, impulso de alta com vontade, com convicção, e é assim que precisa continuar. Então, ao ponto que, uma vez que ela rompeu a sua tendência de baixa, confirmou o rompimento aqui, continuou ali meio que sem saber para onde ir, enquanto estava naquela tarifa agora, tarifa pausada, tarifa vai aumentar, tarifa vai diminuir. Essa palhaçada que o presidente americano faz com o mercado, ela ficou sem saber para onde ir. Mas uma vez que tomou um pouco mais de clareza nessa narrativa, o Bitcoin explodiu de preço, mas a sua dominância diminuiu, enquanto as altcoins começaram a ter a sua explosão. Então esse vídeo aqui é para que você possa compreender esses pormenores e, quem sabe, daqui para frente você saber que, enquanto a dominância do Bitcoin está subindo, por favor, mantenha o seu dinheiro em Bitcoin, porque assim você vai sofrer menos. Você vai acordar com mais satisfação ao abrir o teu aplicativo lá da sua carteira e você vê que o seu dinheiro está aumentando. Ao invés de você aplicar lá de cara nas suas altcoins, nas suas geminhas que você ouviu
no YouTube lá alguém comentando que essa vai fazer 1000 vezes, essa vai fazer 100.000 vezes, ou sei lá quantas milhões de vezes que tem muita gente que tem coragem de andar falando por aí, e ver que na verdade o que você fez foi um erro. E um erro maior do que ter comprado essa geminha enquanto você deveria ter comprado o Bitcoin é você ter comprado a geminha e vendido quando essa geminha aí começou a cair de forma que você nunca imaginou que fosse possível. Esse é um dos piores erros que talvez você possa ter cometido aí. Então agora você já sabe. Quer operar como os grandes players operam, como os grandes investidores operam? Então salva essa imagem aí e guarda para você. Primeiro, sempre, desde o fundo do bear market, invista em Bitcoin. Pelo menos 80% da tua grana coloca em Bitcoin. 15% da tua grana, dos 100% que você tem separado para essa brincadeira, aí você coloca em altcoins consolidadas, como Ethereum, Solana e companhia. E só 5% aí do que te resta que você aplica aqui no cassino das altcoins. Memecoin, Microcap, Geminha, o nome que você quiser dar. Porque se não virar nada, pelo menos isso não vai te deixar pobre. Compreendeu? Esse é o caminho para o sucesso em investir em criptomoeda. O resto é balela. Boa noite.